Fala, meu povo. Eu vi esse vídeo aqui, achei muito interessante. O Serjão é um geofísico, para quem não sabe. E eles estão discutindo aqui sobre água, a origem da água, como ela chegou aqui. E eles mencionam também um pouco rapidamente, sobre a origem da vida no nosso planeta. E eu achei muito interessante a gente trazer essa discussão aqui. A origem da vida está muito atrelada à presença da água, né? Então, essas duas discussões, elas estão sempre ligadas. Então, bora lá. Mas é um grande mistério pra mim a água de uma maneira geral. Como que ela existe, como que ela surgiu, como ela é importante. Eu vi que a água que a gente tem hoje é a mesma que sempre existiu. Basicamente isso, né? Porque a água, ela não se perde, não se dissipa, né? Ela vaporiza e condensa e depois precipita. E aí ela completa sempre um ciclo, né? Não só a água, outros elementos também. Com certeza é um grande mistério. Não mistério, né? Mas é algo que as pessoas também se indagam, os cientistas se indagam. Mas uma coisa é que, tipo, a importância da água a gente tem muito bem esclarecida, né? São os outros pontos aí que são objeto de estudo. Cara, na verdade, assim, não é só um mistério pra você, não, cara. Nesse lance aí de estudar planetas e tudo, tem dois grandes mistérios. Um primeiro é que a gente fala que é como a vida surgiu. Ninguém sabe exatamente. Você não consegue bater o martelo e falar, ó, a vida surgiu assim, assim, assado, direitinho. E o outro grande drama pra se explicar é a origem da água na Terra, cara. A origem da... O que eu li, né, mais recentemente, eu não sei qual que é a discussão realmente na academia, nessa área, né? Como eu não vou focar muito nessa questão da água, tava falando um pouco do que eu sei, mas se você tiver interesse em saber mais, vai assistir o vídeo do Sérgio, né, porque ele é foda. Mas que eu saiba, é um conjunto de teorias hoje em dia, né? Na verdade, é uma teoria mista. As teorias separadas, como a dos cometas, dos asteroides, elas não respondem toda a quantidade de água que formou os oceanos primitivos, né? Cada uma tem um furo aí, então faz mais sentido entrelaçá-las, e aí junto também tem uma origem endógena de moléculas que já faziam parte, de minerais que já faziam parte da Terra. Quem sabe explicar melhor é o Serjão. Bom, voltando para a questão da água, da vida, né? São teorias que estão muito atreladas, porque sem a água a gente não teria vida. Então, inclusive, o nome da teoria mais aceita é a teoria da sopa primordial. Então, a partir da formação de compostos orgânicos, e aí a acumulação deles na água, e aí junto da acumulação de compostos inorgânicos também, formou-se, que eles chamam de sopa primordial ou sopa pré-biótica. A palavra sopa é só uma analogia e um trocadilho para dizer que é um líquido concentrado. Então, o que acreditam é que esses ambientes, né, que obviamente estavam ricos quimicamente, muito concentrados com esses compostos, eram lagos, poças, lagoas artificiais, e não ocorreu essa formação no oceano, porque esses compostos, essas moléculas iam estar muito diluídas, e aí não ia ter como ter essa proximidade, esse dinamismo entre elas, né? Essas reações entre elas. Esses ambientes também eram resfriados e possuíam alguns períodos aí de picos de temperatura, né? Temperaturas mais altas. O que faz sentido é que eram áreas geotérmicas e hidrotermicamente ativas, né? Áreas vulcânicas, crateras, inclusive, resultantes dos impactos de cometas e asteroides que fazem sentido na teoria da água, né? Que bombardeavam aí a Terra, criaram essas crateras com água. Essas crateras também eram hidrotermicamente ativas, e aí elas permitiam esse dinamismo, essa movimentação da água, e aí junto com todos os fatores da atmosfera da Terra, a presença desses compostos aí, permitiram, né, um ambiente essencial para o início da vida no nosso planeta. Mas então, o que é explorado hoje em dia são os caminhos pelos quais todos esses compostos seguiram, né? Os caminhos químicos. Então, o que a gente procura hoje em dia é a química por trás disso, porque essa ideia ela já é muito estabelecida. O principal é saber como que eles foram sintetizados, né? Como que eles se reorganizaram, como que eles foram se combinando, formando aí componentes mais complexos, né? Os componentes básicos de uma célula, né? A célula primitiva. Então, seriam eles aminoácidos, proteínas, posteriormente, né? Peptídeos, nucleotídeos, lipídios, e como
que esses componentes eles se juntaram e se organizaram como uma célula, já formando a unidade da célula, como que ela conseguiu evoluir, se dividir e replicar o material genético. A gente busca toda a química por trás disso, para saber quais que eram as moléculas precursoras. E, bom, uma coisa interessante de destacar é que a gente sabe que a membrana dessa célula primitiva ela era bem mais simples, era mais fácil dela se dividir, né? E também o RNA, ele surgiu primeiro do que o DNA. Faz sentido, né, por ser uma molécula mais simples. Como que ele se replicava sem a presença de enzimas? Então, ele se replicava quimicamente. Então, tá aí uma outra questão que é buscada hoje em dia, quais são os fatores, quais são as moléculas importantes para essa replicação do RNA, que, obviamente, é completamente diferente do que a gente tem hoje, né, por conta da evolução toda aí de bilhões de anos. Então, a gente tem muitos laboratórios hoje, muitos grupos de pesquisa, né, fazem essas buscas para entender todos esses caminhos que a vida tomou. O principal é recriar as condições, porque a gente nunca vai saber exatamente como que era, né, a Terra primitiva. Então, é sempre com o objetivo de imaginar, de sugerir aí essas condições e recriá-las, né, utilizando aí os compostos, as moléculas que fazem mais sentido de terem tido um papel principal nesse processo para conseguir chegar a esses produtos, né, que seriam esses polímeros, aminoácidos, né, todos os componentes da célula. Existem experimentos que já conseguiram sintetizar algumas dessas moléculas, esses polímeros, a partir dessa reconstrução de condições similares às que a Terra primitiva passava, né, bilhões de anos atrás. Inclusive, a gente já tem aí muitas descobertas de que a vida ela é muito mais antiga do que a gente imaginava, né? Se eu não me engano, aí os últimos dados é que 4,2 bilhões atrás já a gente tinha estromatólitos, né, que eram aqueles aglomerados de bactérias ou células que pareciam com bactérias, né? E, bom, uma coisa importante também para finalizar é que todos esses caminhos, todos esses processos foram muito complexos. Então, a gente não tem uma resposta simples, a gente não tem um processo só, a gente não tem um caminho só para responder isso, né? Então, por isso que a gente tem tanto estudo, é tão difícil a gente chegar bater o martelo, porque não foi um processo só que permitiu a formação, por exemplo, dessa sopa primordial, né? Deixando claro que não é uma explicação fácil, uma explicação simples. E a vida, né? A gente sabe muito bem que a vida não é simples, ela é muito complexa e maravilhosa de se estudar. Então, espero que eu tenha agregado aí um pouco, tirado as dúvidas que o pessoal tem. Eu também ainda tenho muitas dúvidas, a academia tem muitas dúvidas que eu tenho fé que serão respondidas aí num futuro bem próximo, porque a ciência é progresso. Então, obrigado por assistir até aqui e volte sempre.